Olá, me chamo Pedro, sou médico da equipe de anestesia do Hospital Santa Marta, trabalho com anestesia em obstetrícia há cerca de 2 anos e hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que as gestantes têm em relação à anestesia para o parto cesáreo. Todas as gestantes podem passar por uma consulta pré-anestésica. E para que serve essa consulta? Nela, a gestante irá tirar todas as suas dúvidas com o anestesista quanto ao procedimento anestésico proposto, tempo de jejum que ela deverá ficar, quais são os medicamentos que ela deverá manter ou retirar no dia da cirurgia, dúvidas em relação à amamentação ou qualquer outra dúvida que ela tiver em relação à anestesia poderá ser retirada antes do dia da cirurgia nessa consulta. Serve também para o anestesista avaliar os exames do paciente e ver se está tudo em dia. No dia da cirurgia, ao ser admitida no hospital, a paciente receberá uma pulseira de identificação que ficará até o final de sua internação. Após isso, ela é encaminhada ao setor pré-operatório. Lá, uma equipe irá recebê-la, ela trocará de roupa, seus sinais vitais serão aferidos e ela poderá aguardar junto a algum acompanhante até a sua ida para a sala cirúrgica. Um profissional do centro cirúrgico irá ficar responsável por levar a paciente da sala pré-operatória até a sala de cirurgia. Lá chegando, ela vai se deparar com mais profissionais da saúde e com a equipe de anestesia. Será encaminhada à maca cirúrgica. Nesse momento, ela será recebida por um anestesista e, caso tenha passado na consulta pré-anestésica ou não e ainda mantenha dúvidas em relação ao procedimento, poderá ser tiradas. Então, o anestesista, nesse momento, com a sua equipe ou ele mesmo próprio, irá realizar a sua monitorização com a cardioscopia, a verificação da pressão arterial e também a oximetria de pulso. Após ser monitorizada, algumas perguntas serão realizadas à paciente. Essas perguntas têm o intuito de garantir a segurança do paciente antes do ato cirúrgico. O Hospital Santa Marta ele trabalha com um protocolo de cirurgia segura. O que isso significa? Significa que antes de qualquer procedimento anestésico ser realizado, será feita a identificação do paciente, verificado se o mesmo possui alguma alergia, se o material da anestesia, os equipamentos anestésicos, eles estão testados e aptos para aquela cirurgia. Após realizar o checklist de cirurgia segura, daremos início de fato à anestesia. Então, nesse momento, o próprio anestesista ou auxiliar da anestesia irá realizar o acesso venoso, ou seja, pegar a veia. Feito isso, qual a técnica anestésica que vai ser utilizada? A raquianestesia responde por cerca de 99% das anestesias para cesáreas, sejam marcadas ou sejam em caráter de urgência. E a peridural ou anestesia geral? Quando vai ser a escolha da técnica? Essas anestesias são escolhidas em caráter de exceção, como, por exemplo, as gestantes que desenvolvem uma síndrome hipertensiva que evoluem com complicações um pouco mais graves, desenvolvem uma síndrome chamada de HELP, onde há um consumo muito grande de plaquetas, e sendo assim, não é possível realizar uma anestesia de neuroeixo, nem a anestesia peridural, nem a raquianestesia. Então, opta-se pela anestesia geral. Já a peridural, ela é utilizada quando há uma contraindicação formal à raquianestesia ou quando o paciente apresenta uma cardiopatia, ou seja, ele apresenta alterações cardíacas que não possa ser realizado a raquianestesia. Em relação à raquianestesia, sempre ficam algumas dúvidas, como por exemplo, doutor, vai doer? Então, a agulha que nós utilizamos ela é muito fina, a espessura similar a um fio de cabelo. Em alguns casos, dói menos do que uma punção venosa. Outra dúvida muito comum que acontece, doutor, e se eu mexer durante a punção? Eu vou ficar paraplégico, vou ficar sem andar para o resto da minha vida? Então, essa é uma dúvida muito comum que não acontece. O que pode acontecer é um leve choque na perna que é transitório, ou seja, vai passar e não vai deixar nenhum tipo de sequela. Após a diluição dos medicamentos, está na hora de posicionar a gestante para a realização da anestesia. Nesse momento, ela vai contar com a ajuda de um auxiliar do anestesista para lhe posicionar melhor. Mas a todo instante, o anestesista irá lhe informar o que está fazendo. Antes da punção da pele, é realizado a asepsia da pele. É utilizada uma solução que é um pouco gelada, pois o anestesista vai avisar o tempo todo o que está fazendo. Nesse momento, com a ajuda da gestante, o anestesista lhe posiciona da melhor forma possível,
ou seja, é preciso que a gestante esteja extremamente relaxada com os ombros soltos, pois quanto maior a sua tensão, mais difícil é a realização da técnica anestésica. Após a anestesia, a paciente é deitada na maca. Nesse momento, sua barriga será limpa e preparada para o procedimento cirúrgico através da sepsia e antisepsia. Após esse procedimento, é colocado os campos estéreis. A partir desse momento, é permitido a presença de um acompanhante dentro da sala. Nesse momento, é muito comum as gestantes relatarem que ainda estão sentindo tocarem nelas, mas isso é muito comum, porque a anestesia ela leva cerca de 10 minutos para se instalar e as alterações elas são progressivas. Primeiro tem uma diminuição da sensibilidade térmica, de temperatura, depois uma diminuição da sensibilidade motora, a paciente já não vai conseguir mais levantar as pernas e por último é a sensibilidade de dor. Mas o procedimento cirúrgico ele só ocorre na certeza que o paciente não esteja sentindo nenhum tipo de dor. É muito comum também a paciente relatar que está sentindo mexer nela. Esse tipo de sensação a anestesia não consegue abolir. Então a paciente pode sim sentir que está mexendo nela, mas em nenhum momento ela irá sentir dor. Durante o procedimento cirúrgico pode ocorrer algumas alterações, como a hipotensão ou pressão baixa, mas o anestesista estará presente o tempo todo para corrigir qualquer alteração. Outra coisa bastante comum que acontece durante o procedimento cirúrgico é a presença de vômitos, mesmo com a gestante estando em jejum completo. Isso acontece porque a gestante ela tem um esvaziamento gástrico lentificado, ou seja, demora um pouco mais para esvaziar o estômago e com isso apresenta vômitos durante o intraoperatório. Terminado a cirurgia, o paciente é encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica, ainda sob efeito da anestesia, algo que deve durar em torno de 1h30 a 2 horas. O retorno da força dos membros inferiores ele é gradual, ou seja, o paciente vai mexendo as pernas aos poucos até conseguir mexer completamente e ter a força completa dos membros inferiores. Durante a permanência na SRPA, pode ocorrer em alguns casos mais raros a presença de prurido, ou seja, de coceira e de continência urinária, mas são alterações que são transitórias, que até a subida ao quarto já terão passado ou sido tratados. Durante a permanência na sala de recuperação pós-anestésica, é permitida a presença de um acompanhante. Ocorre também o estímulo à amamentação, e assim que tem-se o retorno das funções motoras por completo, o paciente é encaminhado ao quarto. Após a chegada ao quarto, é comum o surgimento de algumas dúvidas, como por exemplo, doutor, se eu levantar a cabeça, vou ter dor de cabeça pós-anestesia? A resposta é não, essas coisas não estão interligadas. Em alguns casos raros, há a presença de cefaleia pós-RAC, mas não tem nenhuma correlação com esse fato. Outra dúvida bastante comum é a seguinte: posso comer assim que eu chegar ao quarto? A resposta é sim, a dieta está liberada desde que não haja nenhuma restrição pela equipe cirúrgica. Dúvida: doutor, se eu tiver dor de cabeça, como vou saber se é ou não da anestesia? Respondendo essa pergunta, a cefaleia pós-RAC tem algumas características, como por exemplo, o paciente ele refere uma piora da dor quando ele se levanta e refere uma melhora da dor quando ele se deita. Essa dor pode vir acompanhada ou não de náuseas e vômitos e presença de fono e fotofobia, ou seja, sensibilidade aumentada para luz e para barulho. E se for uma cefaleia pós-RAC, qual o tratamento? O tratamento hoje se baseia em medidas clínicas. A gente melhora a analgesia do paciente, ou seja, aumenta os remédios para dor, aumenta a hidratação. E independente da ajuda do médico ou não, essa dor tende a melhorar com 7 dias. E caso essa dor seja incapacitante, em casos muito raros, o paciente é levado ao centro cirúrgico para a realização do blood PET, onde é colhido o sangue da veia e aplicado no local da raquianestesia. Mas lembrando, é muito raro evoluir para essa situação. Eu espero ter solucionado alguma dúvida de todas as gestantes. A equipe da Clinest do Hospital Santa Marta encontra-se à disposição para demais esclarecimentos.